Boa tarde, Brasil. A matéria de hoje vai tratar sobre embocadura de animal. E aí nós vamos bem do comecinho até o animal terminado de boca, a maneira que a gente trabalha em casa. Cada domador ou cada fazendeiro tem o seu estilo de mexer com seus animais. Nós temos um nosso e é esse que nós vamos mostrar. E eu vou comentar algumas diferenças entre uns e outros e o porquê que existem essas diferenças. Então, lá nos primórdios, existiam dois funcionários da fazenda. Um era o quebrador, que naquela época a mula não era flexionada, ela era quebrada. E depois tinha um acertador. Então, como é que se procedia isso? Vocês já devem ter ouvido falar muitas vezes que essa mula tem tantos galopes. O procedimento era o seguinte: o peão montava na mula, colocava nela um queixinho ou um meio queixinho. O que é isso? Logo acima dos incisivos, você tem um apoio que não tem dente, né? Então você colocava o queixinho ou o barbicacho de maneira que ele se apoiasse ali e não ferisse o assento onde é o lugar definitivo da embocadura depois que o animal tiver domado. Porque o acertador, ele não tinha muita noção do que ele fazia, às vezes ele até matava o animal. Então, por azar, lógico, né? Então ele sempre flexionava o animal, ou quebrava na época, bem baixo, rente aos incisivos. Ou o queixinho era inteiro quando ele devorava toda a boca do animal, ou era meio queixinho quando ele puxava o lábio inferior para trás e passava por dentro, por baixo desse lábio inferior, amarrava esse meio queixinho então acima dos incisivos da boca do muar. Então, ou eles eram feitos de couro, mas um couro liso. Isso aqui, gente, é meramente ilustrativo, pelo amor de Deus. Eu não estou dizendo que isso aqui é um queixinho, tá? Mas ou era uma coisa parecida com isso, ou era de pano, um pano todo retorcido, bem retorcido, e ele tinha essa função e ela colocada nesse lugar. Então, esse quebrador, o que ele fazia? Ele montava o animal, soprava, espantava, gritava, porque nas primeiras montadas, normalmente, o muar ele não tem tendência de andar. Ele não sabe o que é isso. Então ele fica todo acuado. Com grito, com batida, com pancada, então ele começava a galopar. Então era o primeiro galope, a corrida. Quando esse animal chegava numa certa distância, galopando, em que ele entregava o pescoço, ele esticava o pescoço para frente, o que acontecia com esse pescoço? Ele ficava mais mole, mais fácil de quebrar, porque ele está muito esticado, ele não está na posição tradicional, firme, parado, olhando. Ele está todo solto porque ele está galopando. Aí ele pegava e dava o golpe, então, que era a quebrada que ele dava. Então ele quebrava de um lado, até o ponto desse animal parar de galopar e começar a virar para um lado. Aí ele ia e quebrava do outro no galope novamente. Isso sempre, pelos antigos, era feito a galope. Hoje, muitos domadores modernos, eles não usam mais o queixinho, porque eles já são os próprios acertadores. O quebrador antigo não podia. Naquele sistema, voltando um pouco atrás, depois que ele estava flexionado, que o animal entregava o pescoço para ambos os lados, aí vinha o acertador. Aí ele montava nesse animal, quando ele já não pulava mais, já estava bem flexionado, ou seja, pescoço mole, que não dá mais muito trabalho, porque o verdadeiro domador é aquele que pelo menos suja a camisa na altura do ombro, né? E aquele que é verdadeiramente apaixonado pela mula, chega até a beijar a boca da danada para trazer ela aqui, para flexionar, para fazer com que o serviço fique bem feito. Gente, uma coisa que vocês têm que prestar muita atenção: do momento em que o muar parou de virar, os posteriores param de ir entregando, quando ele está com a boca da mula na altura do queixo dele, ele tem que soltar, porque aí passa do ponto de flexionamento e essa mula adquire não é um vício, mas uma consequência da doma mal feita, que é a seguinte: você monta nela e toca lá para frente. Quando você puxar, ela entrega o pescoço para os dois lados, mas entrega um pescoço bambo morto, e ela não vira mais. Ela vai para frente pro resto da vida, ela só te entrega o pescoço e continua nesse sentido. Isso não pode acontecer. Então, do momento em que você está flexionando a mula, que ela parou os posteriores, ela parou de dar o giro, você bambeia a rédea. Quando eu falei que às vezes o animal se machucava e corria até o risco de morte, e o peão a mesma coisa, é porque na velocidade do galope, quando ele estava em alta velocidade, muitas vezes essas mulas caíam. E aí, em raros casos, aconteciam casos fatais.
Por isso que a gente deve evitar isso, né? Fazer a coisa mais consciente e com mais discernimento possível para preservar a integridade física tanto do muladeiro, né? Principalmente do muladeiro, é óbvio, como do animal que está sendo domado. Porque as mulas de hoje em dia são mulas caras. As próprias mulas de serviço hoje são animais que têm um bom valor agregado. Se você levar em conta que você faz um caminhão de burro com 20 mulas e vende cada um a R$ 1.500 em média, então vocês vão ver que é um patrimônio de respeito. São valores que se aproximam a valores de carros bons, novos. Bom, aí o domador moderno, ele já trabalha de uma maneira diferente. Ele entra, ao invés de entrar com o queixinho ou meio queixinho, ele já entra direto com o bridão de pernas altas, grandes. Ou, como a gente chama isso aqui no sul da Bahia, no norte de Minas, de gancho, né? Então vocês vão ver, é uma embocadura articulada, é uma embocadura grossa, tá? E com as pernas muito compridas. Por quê? Porque no momento que esse animal vai ser flexionado, a ideia não é machucar a boca, a ideia é que essas pernas grandes se apoiem na face do animal, na cara dele, e ajude a puxar. Então ele não está sendo machucado na boca, ele está sendo apoiado na cabeça inteira, de sorte que ele vai virando a cabeça, porque ele está apoiado nisso aqui. Então o efeito não é machucar aqui, o efeito é trazer, imagina como se você estivesse deitado num travesseiro e alguém está te levantando aqui. Então a ideia é fazer esse tipo de flexionamento. Esses ganchos, eles sempre trabalham com as pontas tortas viradas para cima. Então essa é a posição de trabalho do bridão. Esse é o equipamento, a ferramenta, melhor dizendo, que o acertador usava e que o domador moderno, que faz o serviço desde o começo, usa. Tá? Bem, uma vez que esse animal está flexionado e já começa a dar sinais de bom comportamento, vocês continuam trabalhando esse animal. Isso é a nossa técnica, não é o que todos fazem. Muitos continuam com esse gancho e depois vão para o freio. Por que eu não adoto esse procedimento? Porque na minha concepção, a embocadura para o animal é mais ou menos como um chapéu ou um sapato para nós. Não são todos os tipos de calçado que nos ficam confortáveis. Então a gente tem que saber exatamente aquilo que é agradável para o animal. Porque é medonho você ver um burro andando para a rua com boca aberta, batendo a orelha porque a embocadura ali é desconfortável, ou transpassando a língua e botando a língua para fora como se ele tivesse acabado de chegar de uma maratona exaustiva. Então, vamos fazer de tudo para dar conforto para o nosso companheiro. Porque quando a gente dá conforto para o nosso companheiro, que é o animal no caso, você dá sinergia ao conjunto. E é só com sinergia que esse conjunto atinge o objetivo, seja ele qual for. Ou as provas de marcha, ou esporte, baliza e tambor, qualquer coisa. Tá? Bem, dentro desse nosso conceito, o segundo passo, quando o animal continua com a boca branda, é usar um bridão com pernas mais tradicionais. Então notem, sempre as pernas tortas para cima, que já é um bridão que tem um tamanho de pernas bem inferior. No demais, ele se parece muito com o anterior, tá? Então, esse gancho, ele continua trabalhando, você vai continuando fazendo o acerto. Se em algum momento, na minha concepção, o animal pode trabalhar para o resto da vida com isso. Esse negócio que burro tem que ir pro freio é a mesma coisa do que dizer, como uma pessoa na minha casa me disse uma vez, que burro tem que andar com arame farpado como barbela, que é a única maneira de ele obedecer. Então são os absurdos com os quais a gente não pode comungar. Então um gancho articulado, né? Um bridão articulado, e ele vai usar isso aqui. Gente, se ele aceitar isso aqui pro resto da vida, ele tem que ficar nisso aqui, porque isso aqui é como se fosse o calçado que ele se apaixonou por ele. Tá claro? Essa é a nossa visão. Se vocês mudarem este gancho que está confortável para ele, quando ele não está pesando na boca, por qualquer outro tipo de embocadura que eu vou mostrar para vocês, o que vai acontecer? A rédea, que é o contato do muladeiro com o seu animal, que tem que estar sempre em linha reta, sempre esticado, ele não tem que estar pesado, aquilo não é um guindaste, né? Aquilo é um apoio. Você tem que ter contato com o animal de maneira que quando você chame ele para flexionar ou se movimentar para um lado ou para o outro, ele esteja atento. Você pode até contribuir com as pernas para ajudar isso e com um pouco de oscilação corpórea. Mas o importante é que as rédeas sempre estejam
em contato com a boca do animal. O que acontece? Quando você muda para uma outra embocadura e ele não pediu isso, porque ele não ficou pesado na boca com isso, o que acontece? A rédea começa a trabalhar bamba. Então seria mais ou menos isso aqui, ó. Quando eu trabalho com o animal numa posição normal, ele está nesse sentido, tá? Não precisa estar assim, só firme, esticado. Se ele tropeça alguma coisa, eu preciso acudir, eu puxo ambas as rédeas, né? Então vamos fazer a simulação de ambas as rédeas. Bem, aqui nós estamos com um probleminha aqui, mas vamos vencer. Tá? Então a rédea é esticada. No momento em que você mudou essa embocadura, que a embocadura apresenta uma severidade maior para o animal e ele não tem necessidade disso, o que vai acontecer? Essas rédeas começam a trabalhar assim. Se esse animal tropeçar, eu levo mais ou menos uma semana para conseguir levantar ele de novo. Se esse animal precisar ser virado em um momento de socorro, de urgência ou de velocidade, para qualquer um dos lados que seja, quando essas rédeas trabalham assim, elas levam de novo uma meia hora para serem puxadas ou até soltam da boca dele. Então você perde o contato com a boca do animal. Sempre trabalhem com as rédeas retas. O que pode acontecer? Então agora por que nós vamos mudar de embocadura? O trem pesou. Parece que eu estou segurando uma Scania e está me tirando o conforto. Lembrem que sempre as provas de marcha, principalmente, são julgadas no quesito conforto como critério de desempate. E, gente, conforto não é só aquilo que as nossas nádegas sentem quando tem mais ou menos atrito nos arreios. Conforto também é as nossas mãos, o que a gente sente. Então imagina segurar uma Scania morro abaixo com 40 toneladas. É um desconforto desgraçado, se fosse possível. Nem isso é. Aí, gente, a gente começa a usar elementos articulados, continuamos no bridão, mas elemento articulado assim como os primeiros, tá? Mais finos, porque a finura da embocadura, ela dá uma severidade maior quando ela entra em atrito com a boca do animal, tá? Em contato com a boca do animal. Então isso já é um bridão mais severo. Se o peso aqui for um peso pouco, isso aqui já resolve. Aí você vai testando. Tem animais que melhoram nos primeiros dias, depois pedem embocadura mais severa novamente. Tem animais que não. Os que não, eles vão passar pro resto da vida trabalhando com um bridão articulado mais fino. Bem, pesou de novo, então nós vamos mudar. Nós podemos continuar no sistema articulado, mas aí nós vamos para um freio articulado. Freio porque tem as pernas. Hoje muita gente chama isso de bridão também. Eu não concordo com isso, porque havendo pernas e havendo barbela, a barbela é amarrada aqui, isso é um sistema que deixa de ser bridão, porque bridão não tem barbela e passa a ser realmente um freio, tá? Então ele está aqui articulado, né? E o que dá mais severidade a isso? O que está dando mais severidade? Você vê que ele engrossou de novo o bocal, voltou para um bocal mais grosso que isso, né? Vocês podem perceber. Agora, por quê? Porque aqui nós temos de novo, como severidade para o animal, as pernas, que vão dar uma alavanca, como se fosse uma alavanca. Então, e é uma alavanca, te dá uma pressão maior na boca da mula. E a barbela trabalhando junto, apertada, mais ou menos, dependendo da severidade que nós necessitamos imprimir na boca da mula, tá? Ela vai contribuir de maneira que isso aqui possa ser a solução para ela. Se mesmo assim ele continuou pesando, ou não se acostumou com isso por alguma razão, nós vamos tentar uma outra embocadura, que é uma embocadura de pernas curtas, apresentando menor severidade. Quanto menor é a alavanca, menos severa ela na boca do animal, tá? Então aqui vocês estão vendo agora também já os ganchos da barbela, né? Que é onde essa barbela fica atada. Gente, pelo amor de Deus, procurem sempre usar barbelas confortáveis. Nada de arame farpado, que é um absurdo, né? E nem barbelas que tem um acabamento ruim, porque elas acabam sovando e machucando o animal, né? Depois eu vou falar sobre uma barbela e vou mostrar para vocês até um sistema que minimiza dor e sangue e penalização desse animal em eventos esportivos, tá? Então, além das pernas, nós temos aqui um leve bocal. Este leve bocal ele faz uma pressão na céu da boca. Essa pressão é uma pressão mínima, o bocal é muito baixo. Então, sempre a alternativa posterior às que eu mencionei seria um bocal baixo no quesito freio. Bem, continuamos com o bocal baixo, mas o nosso animal não atendeu da maneira que nós gostaríamos. Então, amigos, vamos entrar com uma perna
obviamente severa. Vejam que o tamanho de uma alavanca é absurdamente maior do que o tamanho de outra, né? Então, severidade nele. Mesmo assim, ele continua apresentando peso na boca, nós vamos ter que optar por uma coisa mais severa, que é uma língua mais alta, um bocal mais alto, de sorte que, de novo, no céu da boca, uma pressão mais severa, com pernas um pouco mais curtas para fazer o teste, porque isso aqui é brabo também, e eventualmente uma barbela um pouco mais apertada. Isso também é muito bom para ser usado com as mulas que têm o hábito de transpassar as línguas por cima, porque quando o bocal é alto, ele ajuda a manter é que agora não vou pôr isso na boca, né? Mas ele ajuda a manter a língua da mula por baixo do bocal, tá? Se nós continuamos com o problema de severidade, então nós vamos adotar um bocal alto e uma perna comprida, né? Isso então é o fim do trabalho que a gente pode exercer. A barbela, quando eu falei para vocês, eu estou mencionando, essa barbela é uma barbela de péssima qualidade, ela é um elo amarrado no outro, tá? Então o que a gente faz? A gente procura dar uma proteção, né? Essa aqui no caso é um esparadrapo, mas pode ser um pano, pode ser um tubo plástico em que a barbela passe por dentro, pode ser qualquer coisa que não rasgue nem sangre o animal, tá? Então isso é uma coisa. Segunda coisa que eu queria mostrar nesse freio, que agora já não é com questão de severidade, porque aqui não tem mais nada que a gente possa fazer pela mula, e normalmente elas nem chegam nesse ponto, é o seguinte. Isso aqui já é ele não é verdadeiramente um grande exemplo, mas ele é um freio bridão. Por quê? Porque vocês vão notar que esse freio, ele tem condição de ser colocado uma rédea aqui e uma rédea aqui. Então esse freio bridão, ele pode ser trabalhado a 4 rédeas. Isso já é um sistema que é usado principalmente no adestramento. Então o cavaleiro, né, eu nunca vi uma mula fazer isso, eu só vi isso em cavalo até hoje. No adestramento ele normalmente trabalha com 4 rédeas, de maneira que ele possa manusear isso, mandando sinais de comportamento do cavalo aliados aos sinais das suas pernas, talvez um pouco mais para frente, um pouco mais para trás, e o jogo do seu corpo, fazendo com que ele tenha uma sensibilidade tão grande de qualquer um dos seus movimentos ou dos movimentos dessas 4 rédeas para saber exatamente o que você espera dele. E ele prontamente atende. No caso do freio bridão, normalmente no adestramento, essas embocaduras, esta parte, que é a parte central, ela não é de língua. Quando nós estamos falando de animais de adestramento, na maioria quase que absoluta dos casos, eu sempre vi trabalhar com bocal articulado. Bem, essa explicação que a gente está dando hoje foi pedida por uma pessoa esses dias para trás que tinha um pouco de curiosidade, saber um pouco de embocadura, porque que usa uma coisa ou usa outra. Isso é o nosso procedimento. A gente respeita todos os muladeiros, todos os domadores, a gente sabe que cada um tem uma maneira de fazer as suas coisas. E cada um consegue os seus resultados. Eu não estou aqui querendo ensinar o Padre Nosso ao vigário. Eu meramente, gente, estou aqui procurando mostrar um pouco para vocês daquilo que a gente costuma fazer na nossa casa. E eu espero que eu tenha contribuído para isso na tarde de hoje. E assim eu encerro esse programa agradecendo a esse muladeiro que me pediu por essa orientação, agradeço a atenção dele de ter ligado, agradeço a atenção dele de ter dado sugestão para o programa, assim como eu espero por outras sugestões, outras dúvidas que vocês porventura venham a ter, para a gente poder, no pouco que a gente sabe, poder contribuir com vocês. Encerramos assim esse programa. Boa tarde, Brasil!